Hoje nós vamos falar de estoicismo. Pois é, 300 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, um rico mercador chamado Zenão sofre um naufrágio, perde praticamente tudo que possui. Para muitos isso seria o fim da vida, né? Ai, minha vida acabou. Mas, ao invés de chorar, né, pelo leite derramado, pelos problemas que a vida, né, havia colocado na sua frente, o Zenão decide tentar uma nova vida em outro lugar, né, de uma forma mais simples, porém completa e feliz. Foi a partir dessa história do Zenão que nasceu o tal do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a essência da vida, a leveza de superar problemas, de desenvolver o autocontrole, dando importância às coisas que merecem de fato a nossa atenção, focar no que é possível controlar, desprezando tudo que nos consome e nos deixa para baixo. As ideias estoicas ajudam a reduzir a ansiedade, o estresse, lidar com a insegurança e outros sentimentos negativos. Seus praticantes prezam em manter a calma, racional, independente. Coisa que a gente tem que fazer mesmo, né, gente? Não é? Isso aí a gente tinha que fazer também. Mas o que acontece? Uma das bases dessa filosofia estoica é o autocontrole. A palavra, né, que a gente deixa para depois, o autocontrole. A gente já falou até aqui nos outros vídeos de autocontrole, né? Então, simples problemas do nosso dia a dia são suficientes para deixar que a gente fique estressado, né? Uma chuva que vai avacalhar o cabelo, acabar com a escova, uma doença repentina de um amigo. Para a maioria das pessoas, isso é suficiente para deixá-la estressada e acabar com o dia. Epiteto, que foi um filósofo grego, né, seguia as ideias estoicas. Durante uma boa parte da sua vida, ele foi escravo em Roma. Imagina bem a vida dele. Não se sabe ao certo quando, né, que ele foi liberto, mas ele teve uma grande reputação, porque ele, mesmo sendo um escravo, ele vivia em busca da felicidade, do bem-estar. Porque ele dividia os acontecimentos da vida dele em duas categorias. Os que você possui controle e os que você não pode controlar. Bem, uma chuva, um amigo que fica doente repentinamente, por exemplo, são coisas que não estão dentro do nosso controle, não é mesmo? Então, porém, a forma de reagir com ela, né, é o que faz com que a gente, né, siga a vida. O Epiteto diz que o caminho para a felicidade é parar de se preocupar com o que está além do nosso poder. Então, você pode escolher ficar se culpando, ficar deprimido e não aceitar as coisas que estão fora do seu controle, ou, né, viver uma vida feliz, falar assim, não, eu não posso resolver isso, então o negócio é tocar a vida. Então, o que acontece? A gente tem que controlar só o que a gente pode, o que a gente não pode não tem jeito. Então, em relação aos exemplos, você pode dar um apoio moral para o seu amigo e aguardar a chuva passar e seguir a vida. Epiteto já dizia, se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. Se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Nós temos que controlar, sim, as nossas emoções, controlar a nossa mente. Nos outros vídeos que eu falo, Epiteto aceitou que as suas circunstâncias não eram controláveis e não podiam ser diferentes ou alteradas de qualquer forma. Mas, no entanto, a sua mente o fez. Nesse sentido, ele tinha todo o poder. Por quê? Se ele deixasse se abalar pelos problemas da escravidão que ele passava, ia ser ruim para ele. Então ele escolheu, ou ele se abala, né, com a emoção dele, ou não. Então, positivas ou negativas não dependeria dos eventos externos, mas do seu próprio interior, do seu próprio pensamento. Então, ele é que faz a emoção, nós que fazemos nossas emoções. Não são as coisas que acontecem
não é conosco que faz a gente sofrer, e sim a importância que a gente dá para elas. A maioria das pessoas, quando tem um estado emocional negativo, disfuncional, como a depressão, a ansiedade, raiva, a culpa, tendem a acreditar que isso é que está causando, nessas circunstâncias de fora, que está causando essas tristezas. Mas não é. Na verdade, é o como ela está colocando isso para dentro dela. O que realmente causa nossos estados emocionais são a nossa maneira de interpretar o mundo, nossa atitude, nossas próprias crenças, nossos pensamentos. Uma prova é que a mesma situação gera emoções diferentes em cada pessoa. Logicamente, se a situação fosse responsável pelas emoções, todas as pessoas deveriam reagir da mesma maneira. E é mostrado que isso não é o caso. Então, deve ter um filtro que determina a minha situação emocional. Se, por exemplo, fico deprimido porque os outros me criticam, o principal responsável por essa depressão sou eu mesmo. Eu estou acreditando em todas essas críticas e opiniões que estão fazendo delas as minhas. Se eu mudasse meus pensamentos sobre essas críticas e desse a ela a importância correta, o meu estado emocional seria muito diferente. Então, tem uma outra frase de Epiteto: se falarem mal de ti com fundamentos, corrija-te. Se o fizerem com fundamento, limita-se a rir. Então, se estão falando mal e estão certos, devemos corrigir nosso comportamento. Às vezes, o que dizem sobre nós, pode nos fazer enxergar o que está acontecendo de errado com a gente mesmo, que a gente não vê. No entanto, ao contrário disso, deixa pra lá. Ou você tenta esclarecer, ou você apenas ri da situação. Então, talvez fosse desagradável, mas eu não ficaria deprimida com as ideias das outras pessoas, o que passa na cabeça delas. Porque se eu decidir ficar pensando que estão pensando de mim, eu tô ferrada. Se não fosse assim, os meus pensamentos, de me sentir deprimida, vão ser sempre, porque a gente não pode mudar o que o outro está pensando, Então eu falo assim, não, muda o seu pensamento em relação a mim. Não tem jeito. Então, o negócio vamos seguir a vida mais tranquilo, ver o que a gente está transformando as nossas emoções, porque o ser humano, ele tem a capacidade disso, de ver como é que eu vou colocar, internalizar isso, com a profundidade, com a vida. Será que vale a pena? Se o Epiteto foi feliz por ser um escravo, graças a este modo de encarar a vida, também podemos ser escravos em circunstâncias que nada tem a ver com a escravidão. Talvez a gente esteja reclamando demais, É possível que a gente está exigindo demais do mundo, dos outros, de nós mesmos. Você e eu estamos cheios de ansiedade, tentando controlar o incontrolável. Pare de abrir a porta para o sofrimento, pare de reclamar sobre o que acontece lá fora, resolva se puder, e se não, deixe estar. Mude a maneira de ver as coisas e as coisas vão mudar. Um grande abraço, essa é a dica do dia.